crer. E não necessariamente que na nossa crença em Deus o tempo todo possa ser que a gente tenha algumas dúvidas, né? A gente está conversando com o pastor sobre isso. Crer não significa que a gente não vai ter algumas dúvidas. A gente só pode ser incrédulo, porque a incredulidade ela não surge apenas por falta de provas, né? Olha, é algo muito mais terrível, porque às vezes a falta de prova a gente se torna incrédulo. Foi isso que envolveu o coração de muita gente no passado e tem feito isso até hoje. Dúvida não, a gente pode ter uma dúvida e conviver com a dúvida e entre a dúvida e a incerteza a gente opta por viver, né, obedecer a Deus. Então a gente tem feito isso. Agora, eu até escrevi uma frase aqui, pedi para cima, pode deixar ele aí. Eu até escrevi essa frase, né, que fazer copiar ela aí, que diz assim, olha, a incredulidade é ausência de fé, né? A dúvida é a fraqueza da fé, porque muitos homens de Deus fraquejavam a fé, e a gente sabe disso, né? Você vê que Abraão mesmo, o Paulo vai dizer que Abraão creu e isso foi imputado por justiça. Quando a gente vai ver lá o ponto alto da fé de Abraão, mas quando a gente vê, ele fraquejou várias vezes na fé. E é o pai da fé, olha que coisa aí. Você vê que no caso de Agar mesmo, ter um filho, foi uma fraqueza aí. Mas ele continuou e foi superando tudo isso e foi. Agora, a gente assim, muitas vezes bate o desespero, bate o medo, e às vezes assim, a nossa fé fica fraca, mas a gente continua nessa caminhada. Mas eu queria ler um texto aqui nessa noite de Romanos capítulo 10. Lembrando que. Cadê o aparelho? Olha, lembrando que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha que coisa terrível. Valeu, irmão. Olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus se não tiver fé. E o que é a fé? O próprio livro de Hebreus diz que é certeza e convicção de coisas que não veem, coisas que se esperam. Então, é justamente aí que entra nós. Olha que coisa boa. Porque a gente não precisa, muitas vezes, de coisas concretas, né, para a gente firmar nossa esperança e a nossa fé. Lembrando também que a Bíblia distingue a fé do crente. São duas coisas totalmente diferentes, são distintas, mas aparente, dependendo do texto, parece que elas são sinônimas, e não são. Até as palavras, pistas e pisteus, que são palavras gregas, que são totalmente diferentes. E agora, como é que entra nós? Por que a gente está aqui hoje? O que nos motivou? Para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, isso é tão verdade, isso tão aconteceu nas nossas vidas, que a gente não precisou de nenhuma prova para crer em Deus. Quando Deus diz que pela fé entendemos que o universo foi criado, olha que coisa maravilhosa. A gente não estava quando tudo foi formado, a gente não viu as coisas se formando, tudo já está pronto. A gente não viu Jesus nascer, não viu morrer, não viu. A gente está aqui crendo nele. Olha que milagre impressionante isso. Então a gente já está aqui no mundo, assim, sem precedente. Isso já nos torna pessoas mais felizes da terra, por essa razão. Então, a fé, e Deus a gente tem visto todos os dias e provado e comprovado que tudo em Deus é real. Porque nós aqui, servindo a Deus, abrimos mão de tantas coisas, e isso já é a maior prova da nossa fé. Sim ou não? Olha que coisa maravilhosa. O que nos move? A gente, olha, não é falta de problemas, às vezes de dúvidas, não incerteza ou incredulidade, que isso aí já afastava a gente de Deus. Mas quantas incertezas, às vezes, quantas dúvidas param no nosso coração, e isso não faz com que a gente desista nem olhe para trás, a gente continua. Isso, pelo contrário,
dúvidas, às vezes, culpa a gente mesmo. E às vezes a gente fala assim: Senhor, me perdoa por isso. Eu quero continuar. E às vezes as coisas vêm sobre nós e a gente vai perguntando para Deus e a gente vai indo. E aí, o que eu acho mais incrível disso tudo é que a Bíblia, ela vai falar, Deus vai falar com muito lamento sobre a incredulidade. Isso não pode acontecer. E Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai dizer o seguinte, olha, capítulo 1. Romanos 10, 1. Então, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelo israelita é que eles sejam salvos. Esse é o desejo de Paulo. Porque a história dos judeus até esse momento era muito terrível. E Paulo sabia disso. E aí ele estava vivendo um momento ali onde eles não acreditavam nisso. Depois a gente vai dar uma lida depois, a gente vai muito na vida, a gente vai ver o momento da cruz. Como foi terrível isso. Mas aqui, olha, Paulo está lamentando sobre isso. E o desejo do coração dele, porque, o que está falando isso? Porque ele estava incluído nesse meio. E um dos piores, ele vai dizer que era ele. Era um judeu que perseguia os crentes porque não acreditava em Jesus. Não acreditava em Jesus. Então, ele tinha muito mais lamento no coração por essa razão. E ele diz o quê? Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Sabe o que Paulo perseguiu os cristãos? Porque ele achava que estava fazendo bem para Deus. Que Jesus era impostor e que ofendia a fé judaica. E era um opositor ali. Então Paulo está fazendo isso em causa própria. Ele olha como espelho para ele mesmo, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. Quando ele diz isso aqui, olha, a nossa fé não é ignorante, o nosso entendimento foi aberto. Ele vai dizer isso lá no capítulo 2 do próprio livro de Romanos. Para entender isso, você vê que lá em Lucas 24, para que eles pudessem entender todo aquele mistério da fé, Deus teve que abrir os olhos do entendimento para que eles pudessem entender. Foi esse milagre, justamente esse milagre, que aconteceu nas nossas vidas. Isso é um milagre impressionante, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. E você sabia que hoje tem muitas igrejas, tem gente que tem um zelo tão grande pelas coisas do reino, ou pela liturgia da igreja, e eles, muitas vezes, sem entendimento. Sem entendimento. Eu estava falando aqui, ontem, no estudo de batismo, que eu cheguei a ver, talvez até possa ter hoje ainda, mas tem igreja, a gente falava sobre dois pontos, né? Aquelas pessoas que acham que o batismo não é muita coisa, e tem gente que valoriza demais o batismo. Nesse zelo sem entendimento, eu vi muita gente que só poderia batizar no rio que a água tivesse corrido. Não podia batizar em piscina, em lagoa parada, só podia batizar. Crente, não é qualquer crente, não, igreja é nome sério. E tinha que batizar na igreja com águas correntes, que era para levar os pecados. Isso aí, gente boa, gente de Deus, mas tinha esse entendimento que a água tinha que estar correndo, quando batizava os pecados e ir embora. Gente, é um zelo, parece bonito isso, olha que coisa bonita, mas é sem entendimento. Aí a gente olha aqui, olha, uma vez que ignora a justiça de Deus e procura estabelecer a sua própria, não se, o quê? Submete à justiça de Deus. Então, aonde que vai entrar o crer aí, a fé? Olha que coisa terrível. Então tem gente que tem uma justiça própria. E a gente vê isso muito. E Paulo vai falar sobre isso. Porque o fim da lei é Cristo. Ele cumpre todos os propósitos de Deus para a justiça de todo aquele que crê.
Então, aonde está a justiça? Simplesmente não crê em Jesus. Nós somos justificados por isso. Olha o que a Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Então é algo que a gente faz previamente para ter o resultado depois. Isso é fé. Se eu creio hoje para ter o resultado amanhã, olha, quantas vezes Jesus já voltou? Quer dizer, Jesus volta toda terça-feira e leva uma leva, certo? Toda terça-feira, às 3 horas da tarde, Jesus leva uma turma. Então isso já é catismo. Então eu ficaria com nenhuma expectativa que nenhuma dessas terças-feiras eu vou também. Só que quando a Bíblia diz aquele que crê e for batizado será salvo, Jesus nunca veio. Da vida de Jesus, do nascimento, morte e ressurreição e assunto ao céu, depois da promessa que voltaria, ele nunca voltou ainda. Nós estamos na expectativa, crendo para que justificado sobre todas as coisas, na esperança que ele vai vir. Ele disse que vai voltar. Então eu creio. Olha que coisa. Você sabe quantos séculos já se passaram, quantas religiões surgiram, quantos dogmas surgiram, e a gente ainda não existiu. Quem que pode fazer isso? Quantas coisas já passaram, os impérios passaram. A gente está aqui na mesma esperança de Paulo, que ele fala mais de 2000 anos. Isso aqui é um milagre, para entender. Então, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Moisés descreve a justiça que se baseia na lei. Então, você tinha que, olha, Moisés deu uma lei e as pessoas tinham que viver ela, e principalmente também pela fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque o resultado de obediência à lei era algo impressionante. O Egito não estava nem aí. Mesmo antes da lei, diz que Abraão foi justificado pela fé. Olha, e Moisés faz justamente isso, descreve que baseia-se na lei desta forma: o homem que pratica essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga no seu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está próxima de você. Você não precisa, quem vai lá no céu para buscar isso? Isso está escrito lá no livro de Deuteronômio também. Quem pode ir? Aonde que é o céu para a gente adentrar o céu e buscar essa salvação? Aonde é? Precisa? Ou descer o mais profundo abismo? Não. Olha como é simples. Mas a palavra está próxima de você. Tão próxima que ele diz assim, ó, está na sua boca. Olha que coisa interessante isso. Olha a simplicidade, singeleza do Evangelho, do puro, essa graça, chega a ser inexplicável, porque ele diz assim, olha, a palavra está próxima de você, está na sua boca, no seu coração. Isto é a palavra da fé que proclamamos, que falamos. Eu creio, eu aceito, é assim mesmo, amém? Está na nossa boca. E Paulo vai muito mais além disso, quando ele diz o seguinte, olha, lembra disso, a palavra está no coração, está na boca, está no falar, está no proclamar, está no anunciar. E ele diz assim, olha, se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração, olha que boa,
É externar, a boca vai falar o que o coração já está na mente, já entendeu, já compreendeu, já está vivendo. Aí a boca fala. Foi isso que aconteceu com a gente. Por isso que simbolicamente, na hora do batismo, a gente faz essa confissão. Essa confissão é simplesmente para quem está ali ouvir. Mas isso já aconteceu dentro do coração. Confessar é consequência. É isso que ele está dizendo aqui. Olha como uma coisa é muito simples, mas é muito mais profunda do que a gente imagina. Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Só isso, Senhor. Só isso, filho. Simples assim. Então eu entendi. Só que para acontecer isso aqui, tem um movimento muito grande atrás. Mas o que movimento é esse? Como é que eu faço? Como é que as pessoas chegam ao ponto de, com a boca, confessar? Como que as pessoas chegam ao ponto de crer no seu coração? Só existe uma maneira. E Paulo vai explicar isso mais aqui à frente, quando ele diz assim, olha, porque com o coração se crê. Tudo é a partir do crer. Crer como, Senhor? Então são coisas abstratas que a gente vai trazendo para dentro de nós e vai montando todo esse... Olha, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. Confessa. Quer dizer, ninguém diz Senhor, Senhor, a não ser pelo Espírito. Ninguém pode fazer isso. Né? E aí, e Deus entende isso. O que é a justiça? É sempre apontando e olhando para Jesus. Eu creio nele, eu creio que ele morreu à minha morte. Confessa para a salvação. Pois as Escrituras diz, está escrito lá, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Não será. Não há possibilidade alguma de ser envergonhado se a gente confiar. Porque já diz a Escritura, todo aquele que nele confia em Deus, jamais será envergonhado. Olha, portanto, não há diferença entre judeus, gregos, porque o mesmo Senhor de todos abençoa generosamente todos os que o invocam. Invocou o Senhor, como serão salvos? Como que serão salvos, Senhor? Aí é algo tão espetacular, é tão bom você ter a convicção e certeza de que você é salvo. Eu nunca me preocupei se eu não sou salvo. Eu vivo a vida todos os dias acreditando nisso. Olha que coisa boa. Não para sobre mim nenhuma dúvida de nada. Não é os meus erros, os meus pecados que me vai fazer isso, não. Eu entendo que eu peguei, entendo que eu errei, vou entendendo tudo isso. Olha, e aí ele diz mais, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. E Paulo, na visão de Paulo aqui, como anteriormente ele diz, falando que, como é que ele ora para o judeu? Ele ora para que o judeu pudesse entender o que ele entendeu. Então, vai chegar um momento que a Bíblia diz, Ezequiel vai dizer isso, de uma maneira muito aberta, que um dia Israel vai reconhecer e também Israel invocará o nome do Senhor e será salvo por Jesus, serão justificados por ele, aquele que ele rejeitou. Mas que irmãos, que vidas são essas? Foi meus irmãos que fizeram. Olha, como então invocarão aquele em quem eu tenho? É aí que tem o segundo passo. Como agora vai crer no coração? Como que vai passar a crer? Aí então, como então invocarão aquele que não crê? E eu tenho muita gente que não crê em Jesus. Não crê em Jesus é normal. O mundo não. A porta larga é onde a maioria das pessoas vão entrar. Mas a Bíblia diz, como então invocarão aquele que não crê? E como crerão naqueles que não ouviram? Nunca ouviu falar. Vai que como? E como ouvirão se não houver quem pregue? Olha, toda a missão de
de anunciar o Evangelho. Aí a gente pensa, por que nós estamos aqui? Aqui é uma igreja? Não. Você nunca vai encontrar na Bíblia Deus, Jesus, direcionando igreja como uma parede. Todas as vezes que a Bíblia aponta para a igreja, sempre está falando de pessoas e não de espaço. Deus vai buscar a sua igreja, não está falando de parede. Todas as vezes que Deus está falando, Ele está sempre apontando para pessoas e não para um prédio. Vê a igreja dessa forma, aí nós nos reunimos. Agora, por que nós nos organizamos como igreja? É aí que está esse mistério aqui. Porque a igreja de Cristo se reúne nesse prédio para proclamar as virtudes de Deus. É aqui que nós unimos para os dons ser usados. É aqui que nós preparamos as pessoas para algo muito maior. Aqui é uma escola, onde ensina e forma discípulos. Mas toda vez que a gente se deslocar daqui, a gente vai formar a igreja em vários lugares. Porque aqui, olha, então Deus conta com isso que Ele diz. Como então invocarão aquele que não crê? E como crerão aquele que não ouve? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então, tem duas frentes. A turma de um lado e a turma do outro. Então Deus prepara pessoas. Olha que coisa incrível. Quando Deus prepara os seus discípulos, meia ainda capenga, sem muito entendimento, uns criam muito, porque a princípio todos os discípulos de Jesus tinham uma intenção, e aqueles que rodeavam também Jesus também tinham uma intenção. Tanto é que quando a gente olha para a vida dos apóstolos, a gente vai ver que cada um tinha dificuldade. Pedro tinha uma, João e Tiago tinha outra. Judas não entendeu direito muito. Ele não creu de verdade que Jesus era o Senhor, o Criador do universo, senão não teria feito. Paulo vai dizer, se eles tivessem, pela sabedoria humana, eles tivessem entendido, não teria matado o autor da Bíblia. Eles não criam. E essa sucessão de não crença, tanto é que Jesus nasce em uma manjedoura. Quando os reis foram visitar Jesus lá numa casa, não tinha um batalhão. Quando Jesus nasce, não tinha ninguém para adorar, foram os pastores, depois os anjos vieram do céu para louvar a Deus, na pessoa de Jesus. Ninguém queria, ninguém estava esperando o autor da vida. Mas aí Jesus prepara esses homens, e depois, isso é tão verdade, isso aqui é tão verdade, que depois da morte e ressurreição de Jesus, quando Jesus fica aqui durante os 40 dias, que ele sobe assim ao céu, esses caras saem para a morte. Eles criam de verdade. João chega para Pedro, e tanto João falou assim: como não podemos deixar de falar daquele que nós vimos e ouvimos? Nós tocamos no autor da vida. Olha que coisa incrível. Eles creram de uma forma tão profunda que eles morreram. Todos morreram. E foram assassinados, na realidade, pela verdade que pregavam. Então isso é crer. Isso eles passaram a crer de verdade. Coisas que anteriormente eles ficaram muito na dúvida. Eles criam, mas eles tiveram dúvida. Quando é que vieram as dúvidas? Quando que pintou na mente de Pedro a dúvida? Quando ele viu o Cristo, o Senhor de Deus, o Filho de Deus, o Mestre apanhando. A mente dele não conseguiu essa ideia. Vieram dúvida. Mas como é que pode, meu Senhor? Como é também? Você entende a fraqueza da fé? Quando Pedro pisa aqui, Senhor, deixa. Pedro desce do barco, pisa na água, a água sólida. Mas de repente ele olha para as ondas e a fé fraqueja. Então, como então invocarão aquele que não crê? Então Deus já vem preparando pessoas para isso. E por que Deus dá dom para a igreja? É um fim proveitoso. A cada um é dado um dom. É distribuído a cada um para algo muito maravilhoso. Então, como invocarão aquele que não crê? E como crerão naquele de quem não ouve? E como ouvirão se não houver quem pregue? E aí que vem os dons
foi enviado, e como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. Como é precioso você anunciar o Cristo de Deus. No entanto, nem todos se submetem ao Evangelho, pois Isaías diz: muitos não vão crer. Senhor, quem creu na nossa mensagem, na nossa pregação, Senhor? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir. Como é que nasce a fé no coração? Ouvindo. Tanto a palavra tem poder, tanto para a negatividade como a positividade. O Evangelho entra do lado positivo. Muda pensamento. Olha, você chega com uma pessoa, isso é tão milagre, isso é tão verdade, que você chega com uma pessoa religiosa. Eu achei tão maravilhoso. Ontem eu fui fazer um serviço numa casa, aí eu estava o marido da mulher e a mulher estava ajeitando um guarda-roupa deles, e os dois sentados na cama e eu em pé, no quarto deles. Aí eu falei, igual o pessoal da Herbalife, eu era o leão e eles ratinhos, e da casa. Gente dorme, sangue para todo lado. Aí eu falei assim, aí você fala assim, Espírito Santo, eu preciso de sabedoria para me falar aqui algo muito profundo. Aí eu comecei a falar para eles do Evangelho, e ela foi preparada para ir com o que? De Maria. Então o que a gente pensa? Olha o poder do Evangelho. Consequentemente, por que a gente tem que falar? Porque a fé, ela nasce quando as pessoas ouvem a palavra de Cristo. Muda, a pessoa está ali, ela nasceu e ela viveu 30, 40 anos. Aí o poder do Evangelho é tão grande que a pessoa muda. Gente, o ser humano não consegue mudar a mente de uma pessoa já enraizada na mente. Não consegue, se não for o poder do Evangelho. Se não for um projeto de Deus. E aí ele continua dizendo, rapidinho, olha, e aí ele continua dizendo que, olha, cadê? Tá bom? Parou aqui. Alguma coisa aconteceu. A tecnologia sempre faz. Gente, isso. Mas eu pergunto, eles me ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoa por toda a terra e a sua palavra até os confins do mundo. Jesus. E aí, tá aí. Olha, então, olha que coisa incrível. Porque a Bíblia vai dizer também que a incredulidade é tão ruim. Quando a pessoa está predisposta a não ouvir, não crer, ela não está dando uma chance dela de ser salva. Você tem ideia, a Bíblia diz que em Nazaré Jesus operou poucos milagres, porque as pessoas não criam, sabiam o que era a vida de Jesus, sabiam qual eram seus irmãos, sabiam onde ele morava, sabiam qual era a profissão dele. Então acreditar que aquele menino que nasceu ali, que viveu ali, era Deus. Tinha como você ter essa ideia? Não tinha. É muito na cabeça. E olha, para a gente encerrar esse assunto, lá em Mateus 27, 25, olha o que ele diz. Sei se isso aqui é normal. Mateus 27, 35. Presta atenção nisso aqui. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, lançando sorte. 36. Ah, não, eu que entendi. Então o que ele diz aqui? Olha o que ele diz. Por cima da sua cabeça
acusação feita contra ele. Qual era a acusação que foi feita contra Jesus, colocada em cima da cruz? Aqui tem um bandido, um criminoso, um assassino, em cima da crucificação de Jesus. Olha o que estava escrito. Por cima da cabeça colocou por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. Olha a acusação que era o único ponto que eles acharam para as pessoas verem qual era a acusação, porque ele estava sendo morto. Quem passava ali, via ele na cruz e lia aquela inscrição: aqui está o rei dos judeus. A acusação era essa. Agora, olha que coisa terrível. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam insulto para a sua cabeça. Então, olha a quantidade de gente que estava vendo Jesus ali. E não queria que ele era isso. Presta atenção. E dizia: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, sabe você mesmo se é o Filho de Deus, desde na cruz. Ninguém insultava ele, crendo que ele era Deus. Pelo contrário. Da mesma forma, o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele. Gente, não tem nada favorável a Jesus. Olha que terrível. Eu estou falando isso para eu e você nos posicionarmos hoje e sair daqui alegre. Olha, e gente que via Jesus fazer coisas extraordinárias. Eles sabiam disso. Eu sabia que Herodes, quando veio Jesus, disse: o Senhor faz um milagre aí para a gente ver, porque ouviu falar de Jesus. Salvou os outros, diziam, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Pessoal, o Deus que veio para salvar, ouvindo isso de gente ruim e miserável. É rei de Israel, desça agora da cruz, aí a gente vai crer. Se Jesus descesse da cruz ali, sabe o que ia acontecer? Eles não iam crer. Eles não iam crer. Porque Jesus já tinha contado uma parábola falando sobre isso. Eles não iam crer de maneira nenhuma, mas eles dizem isso: nós vamos crer se o Senhor fizer isso, aí descer da cruz a gente vai crer. Não. Eles tinham que previamente já crer. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se tem compaixão dele, pois disse: sou filho de Deus. Os ladrões que haviam sido crucificados com ele também me insultavam. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando por Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, prendeu a em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para que ele visse. Os outros, no entanto, disseram: veja se Elias vem salvar. Quando eu vejo esse texto, eu imagino assim: sabe quando as pessoas não estão entendendo nada do propósito de Deus, o meio de salvação, estava ali, e as pessoas, olha, ficava ali para dar salvação e as pessoas querem que Jesus se salvasse. Ela não crê, é olhar como nada, como ninguém, que estava ali o autor da vida. Eu sabendo disso e sendo salvo, eu tenho que me alegrar todos os dias nisso, e me alegro. Sim, Jesus, porém, bradando novamente, em alta voz, entregou o Espírito. Naquele momento, o véu dele se rasgou, e aí a terra ferveu e tudo aconteceu. Vamos ficar de pé. Irmã Chiquinha, gostaria de convidar aqui Calma, Carlos, Irmã Chiquinha. Olha, o que eu quero concluir com tudo isso aqui?
Graças a Deus que você está aqui hoje, para juntos nós celebrarmos. E hoje nós estamos aqui, os dois elementos, o vinho e o pão, que simboliza a morte e vida de Jesus, ressurreição. Olha que coisa boa. Eu e você, nós já estamos aqui hoje. Diferente dessa turma toda, Jesus fez algumas promessas naquele último dia, antes da traição, de ser entregue aos malfeitores. Jesus fez algumas promessas. Ele desejou que quando a gente estivesse reunido, a gente ia celebrar a sua morte, porque ele vai vir. E a gente vai ter que fazer isso até que um dia ele volta. Da mesma forma que os profetas disseram que ele viria, ele veio e nasceu, aí ele mesmo disse que voltaria. Se as promessas faladas por homens e profetas se cumpriram dele, imagina o que ele mesmo disse. Ele disse com a sua boca que voltaria. E quando ele não veio, ele disse: filho, faça isso em memória de mim, até que eu venha. E a gente está cumprindo isso. Sabe por quê? Porque a gente crê. E a gente continuará fazendo isso até realmente que ele venha um dia. Essa é a nossa esperança. Nós estamos firmados justamente nessa esperança. Que nada nessa vida, que ninguém convença a gente do contrário. Porque foi pelo Espírito que nós passamos a crer. Porque não há escola, não há. Jesus disse isso com Pedro, né? Harvard não consegue, os maiores psicólogos que existem, né? Os maiores antropólogos que existem na face da Terra, eles não conseguem colocar na nossa mente algo que um simples evangelho fez. E às vezes, quem convence a gente de que Jesus Cristo é o Senhor, muitas vezes são pessoas que não sabem nem escrever o seu próprio nome. Olha que poder maravilhoso. Tem homens muito sábios nessa terra, muito sábios mesmo, que cientistas nesse planeta, vivendo hoje, que se converteram através de uma palavra de pessoas que não sabem fazer o seu nome. Olha que poder! O poder do Evangelho que está sobre nós. Você entende isso? Isso é a verdade de Deus em nossas vidas. Então, todos os dias, quando amanhecer, agradeça a Deus: Senhor, obrigado por ter me escolhido. Eu sou contado com aqueles que acreditam no Senhor. Contado com eles. Feche os seus olhos. Deus está aqui nos dois elementos: o pão que representa o corpo e o vinho que representa o teu sangue. Nós iremos hoje cear juntos, lembrando, Senhor, das tuas promessas, sabendo que tudo se cumpriu, e a gente está na esperança de que tudo que o Senhor disse vai cumprir fielmente, porque o zelo do Senhor vai fazer isso. Seja com a gente, Deus, em nome de Jesus. Amém. Fala para Deus enquanto nós cantamos, como você é grato, porque você está aqui. Não na igreja, mas na presença de Deus. E por consequência aqui também, junto com a gente, a igreja. Fala para Deus como você é grato de verdade, por Ele ter te separado, te escolhido. Agradeça a Deus pela tua casa, pela tua família, pelo teu trabalho, pela tua família, que Deus tenha abençoado de maneira poderosa. Ele há de cumprir todos os seus planos e projetos em nós. Obrigado, Senhor. Eu não sei qual foi o dia que essa luz brilhou sobre nós, onde tudo se abriu, o nosso entendimento foi aberto e nós passamos a crer no Senhor. A razão de estarmos aqui hoje é justamente essa, Senhor. Mas esse milagre aconteceu em nós, por isso nós te agradecemos, por essa luz ter brilhado no nosso caminho, Senhor. Nos deu direcionamento. Obrigado, Deus.
Obrigado por essa noite, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Entendendo, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, do que nós temos pedido e pensado, para que a tua igreja, o teu povo, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, tudo aqui, para a glória do teu nome. Que através das nossas vidas, muitas pessoas irão crer no Senhor. Então nos dá discernimento, conceda a gente dons para o serviço do teu reino. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Por isso tanta afronta, Senhor. Infelizmente, o mundo hoje, parte desse mundo, ainda continua zombando do Senhor, não fazendo caso algum, Senhor. Mas tenha misericórdia, que esses homens ainda têm tempo e oportunidades de acreditar que através da igreja estabelecida nesse planeta, muitos irão ser salvos através da pregação do Evangelho. Muitos crerão no Senhor. Nos usa, Senhor, nos capacite a cada dia para levar mensagem que liberta e que salva. Está aqui, Senhor, esse irmão que representa o teu corpo, que foi entregue por cada um de nós, Senhor. E por isso nós somos gratos, porque era a gente que deveria estar lá, Senhor. A culpa é nossa, o pecado é nosso, a gente que é mau, Senhor. Mas o Senhor, ainda nós éramos pecadores quando o Senhor morreu a nossa morte. Obrigado, Deus, por tão grande favor. Em nome de Jesus, podeis passar. Que representa o sangue do Senhor que foi vertido na cruz. Esse simples ato, Senhor, de levantar esse cálice, uma substância, Senhor, que é encontrada aqui na terra, de uma fruta, que representa o sangue do Senhor, que foi entregue e derramado por cada um de nós. Esse ato, olhando ele de fora, algo tão simples, Senhor, que se qualquer pessoa incrédula do mundo passar aqui, é simplesmente levantar de uma substância. Mas para a gente que está aqui hoje, nós entendemos como foi um alto preço pago, Senhor. Preço de sangue,
encontrasse alguém na rua aí que fizesse um grande favor para a gente. Alguém que eu conheço tanta gente, Senhor, que dá presente nos médicos que um dia operou e livrou ele da dor. As pessoas só são gratas que ela chega a dizer: meu médico, teu nome é gratidão, porque tirou seu problema, tirou a sua dor, tirou a causa da sua morte. Imagina o Senhor que nos livrou da eternidade má, longe do Senhor. E o Senhor nos colocou muito perto. E o desejo do Senhor é que um dia nós estaremos junto com o Senhor, assim vendo a tua face, Deus. Então, por isso que o Senhor derramou aquele sangue para nos purificar de toda injustiça, de todo pecado. Talvez hoje é tão simples a gente falar, mas um dia nós entenderemos plenamente o valor. Mas enquanto isso, nós te agradecemos porque nós reconhecemos que nós somos maus e precisamos dessa redenção. E foi justamente isso que o Senhor fez quando o sangue derramou aqui, Senhor. Nos purificou de toda injustiça e pecado. E hoje nós estamos justificados, não justos, mas justificados pelo Senhor. Porque não há justiça em nós. E todas as vezes que eu acho que eu sou bom, que eu mereço, que eu sou justo, eu me torno imundo diante do Senhor. Mas eu reconheço, Senhor, que eu preciso todos os dias. Nós reconhecemos que é o teu sangue que nos purifica. Portanto, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por poder participar. Fala para Deus, de verdade, de toda a tua alma, como você é grato. A nossa mente é tão pequena para entender esse mistério, Senhor. Mas obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém? Quem vai sair daqui melhor? Amém. Olha que bom que a gente está aqui hoje para louvar o Senhor. E que Deus continue nos abençoando. Que Deus dê uma noite abençoada para a gente. E uma manhã de feriado, quem não for trabalhar. Quem não estudou muito vai trabalhar amanhã. Amém? Amém. Quem está feliz aí? Você vai dizer: obrigado, Senhor, por essa noite, por esse momento festivo, de alegria, junto com os irmãos. Obrigado, Deus, por essa noite, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, assim seja, a graça do Filho assim e a seja. comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. E amém. Então, um abraço para o seu irmão. Fala para ele que foi muito bom ele estar aqui hoje, em nome de Jesus.